Todo tempo ele é precioso diante de Deus. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 32. Antes de tudo, vamos pedir que Deus nos dirija. Meu Pai, eu apresento ao Senhor essa meditação e peço que o Senhor fale conosco, nos abrindo o entendimento. Amém. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado dizendo: porque profetizas tu dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. O comentário: o exército da Babilônia cercava Jerusalém, cumprindo assim as profecias da queda de Judá. O rei Zedequias mandou prender Jeremias na tentativa de silenciá-lo, pois insistentemente o profeta predizia sua derrota diante de Nabucodonosor. Nos seus conselhos, Jeremias também orientava o rei a se render e a evitar um mal ainda maior. Porém, suas palavras não eram bem recebidas por Zedequias. A prisão em que o profeta foi colocado nas dependências do palácio, certamente o desejo do rei de Judá era matá-lo, mas o Todo-Poderoso o impedia de agir. Lembra? Deus falou que iria ser com ele e o protegeria. Deus está protegendo, porque não tirou a vida, mas Deus não evitou que ele passasse pelas lutas dele. Então, não foi fácil, né? Nós estamos falando sobre ele, Jeremias, e a gente está falando que a vida desse profeta não foi fácil. Ele viveu num tempo em que as pessoas estavam cegas espiritualmente. Por mais que ele tentasse alertá-las, elas não davam ouvidos e, como consequência, agora chegou a hora daquilo tudo que ele profetizou durante muitos anos acontecer. Ele está preso, quer dizer, tentaram prender o profeta pensando que isso iria acalmar os ânimos, né? Que aquelas profecias desastrosas iriam acabar, que não iriam acontecer, mas quando Deus determinou iria acontecer de qualquer modo. Agora, Nabucodonosor está às portas e vai invadir. Pelo que eu entendo, não foi Jeremias a escrever esse capítulo, foi alguém que com certeza estava junto de Jeremias, né? Porque ele está descrevendo o que aconteceu com ele. Agora no 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, e disseste ciclos de prata. E assinei a escritura e selei-a, e fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei, e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença dele, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: tomas essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e colocas num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. O comentário do 7 ao 15, compra para ti. Anamel, primo de Jeremias, iria até ele oferecer terras de herança familiar em sua cidade natal, Anatote. Mas esse ato era incomum, pois aquela região já estava na posse dos caldeus. Portanto, por que alguém compraria propriedades que estavam no domínio dos inimigos? A ordem de Deus simbolizava a confiança que o profeta deveria possuir, não apenas para si, mas também para passar às demais pessoas, pois no devido tempo a nação de Israel seria restaurada e as suas terras, heranças do Senhor, as tribos, voltariam para as respectivas famílias. Agir com fé em meio a situações desesperadoras pode parecer loucura aos que não creem no Altíssimo. No entanto, é uma atitude que resulta em segurança e em honra nos dias subsequentes. Assim também a Bíblia nos manda ir comprar sem dinheiro, né? Então, a pessoa não é que ela literalmente nesse sentido, mas é ela poder ter fé, crer no poder de Deus e no que Ele fará. No 16, e depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, comentário antes, diz Baruque, era um assistente pessoal e amigo de confiança de Jeremias, constantemente ele o ajudava com o serviço de escriba, anotando as revelações de Deus ao profeta. Então, aqui fica então claro quem foi que escreveu esse capítulo. 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuís a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Quer dizer, Deus recompensa aquelas pessoas que estão diante dele, né? O justo vive pela fé, então o justo tem as suas recompensas. No 20, tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia, e tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Por isso ordenaste lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciado. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O comentário diz, existe alguma coisa difícil para Deus? Jerusalém e o restante de Israel estavam destruídos. O templo foi queimado, os seus utensílios foram capturados, e dos sobreviventes, alguns foram destinados ao exílio e outros ficaram na terra. Porém, nada disso dificultava o cumprimento da promessa do Todo-Poderoso em restaurar a nação. Por isso, após declarar ser Senhor absoluto sobre todo ser vivente, o Altíssimo questiona ao homem se há algum impedimento ou dificuldade diante do seu infinito poder. Essa pergunta, aparentemente tão óbvia, tem como objetivo lembrar que o ser humano não deve limitá-lo à sua própria visão e finitude, pois
não há absolutamente nada que ele não possa fazer, mas existe um obstáculo que o impede de agir em nosso favor, a dúvida. Portanto, se alguém deseja sair da aflição e ver uma nova perspectiva em sua vida, deve invocar o Senhor sem nenhum resquício de incerteza, medo ou inquietação. Muito forte, né? Quer dizer, ele estava considerando o que Deus faria no futuro, né? Então, um profeta, de acordo com o que Deus lhe tocou, ele agiu a fé. Ele comprou, então, aquelas terras, assinou a escritura, quer dizer, ele deixou tudo certo. Assim também a pessoa, quando ela vai ao altar e ela apresenta uma oferta, ela está crendo, né? Ela está manifestando a fé dela no altar de Deus. No 28, portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem. E edificarão os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, a minha grande indignação, e eu os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. O comentário diz, fazer-lhes o bem. Jerusalém vivia dias de severa opressão, pois o cerco já durava dias, provocando fome e desespero no povo, sem contar que as demais cidades de Judá já estavam sob o domínio caldeu. Em meio a esse caos, o Senhor explicava à nação, por meio de Jeremias, o motivo daquela tragédia, mas ele demonstrava também o futuro promissor que viria com o estabelecimento da nova aliança, que seria firmada com Israel e com a humanidade. Dessa maneira, o Altíssimo ensinava as pessoas a voltarem seus olhos para o alto, a fim de que tivessem perspectivas de uma manhã diferente da dura realidade que estavam vivendo. Então, Israel, ele está à espera ainda hoje desse rei que virá reinar e irá trazer essa paz, né? Eles não entenderam que esse reino não vai estar em Israel, não vai estar aqui ou acolá, está dentro do ser humano, né? Então eles estão perdendo a chance de ter aqueles que buscam, recebem o Espírito Santo, hoje tem. Por isso que Deus, ele enviou o próprio Filho, morreu por nós, e ele falou desse reino, pregou sobre esse reino, e inclusive lembra que o Senhor Jesus falou assim, buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, e outras vezes ele falou, meu reino não é neste mundo. Outras vezes ele falou assim, o reino de Deus não tem visível aparência. Então quer dizer, o reino de Deus já está dentro de nós. Ele está dentro daqueles que o buscam. Por isso que ele fala, farei com eles uma aliança eterna e não me desviarão de fazer o bem. E porém o meu temor em seus corações. O temor a Deus é uma revelação de Deus a nós. Esse temor faz com que nós nos desviemos do mal, andemos na presença de Deus, cumprimos a sua palavra, não com esforço, não com força, mas porque nós desejamos agradar a Deus. O temor a Deus agrada a Deus. No 41. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vos dizeis, está desolada, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Naquele presente momento, só cheirava a morte, né? Era o cerco de Jerusalém, haveria guerra, mortes, né? Os caldeus estavam assolando toda a cidade, mas o profeta, através do Todo-Poderoso, já estava falando. Uma vida iria ser reconstruída. Uma nova nação iria surgir. Assim hoje, no meio desse caos que nós vivemos no mundo inteiro, nós falamos a esperança. Para aqueles que morrem em Jesus Cristo, há uma nova vida à espera deles. E você? Você está construindo a sua vida, a sua vida espiritual sobre que fundamento? O fundamento da palavra de Deus ou o fundamento das religiões? Quando nós falamos de fé, de Bíblia, eu não estou falando da igreja A, B ou C, mas sim do fundamento, a palavra. Você está construindo sua casa sobre a rocha? Permaneça até o fim. Que Deus abençoe você, ilumine cada vez mais, dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Fique bem.